Hoje a gente vai mais uma vez estudar, a gente vai estudar hoje o capítulo 11 de Mateus. Quero já convidar você a deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 11 de Mateus, para a gente poder fazer a leitura. Eu quero antes disso orar. Bom, vamos orar e pedir para Deus nos abençoar nesse tempo aqui. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, nós queremos nessa noite agradecer que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem suprido nossas necessidades e tem nos dado o privilégio de estudar a Tua palavra e de aprender contigo, Senhor. Essa noite, abençoa a gente mais uma vez, nos dando revelação, nos orientando, abrindo nossa mente e coração para receber, para entender, para aplicar tudo aquilo que o Senhor quer que a gente coloque em prática na nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Mateus capítulo 11, a gente vai fazendo a leitura conforme os tópicos que eu for apresentando aqui, como a gente tem feito para poder se lembrar daquilo que nós lemos, tá? Só queria introduzir, antes do primeiro tópico, dizer que a gente pode conhecer a Deus ou algo sobre Deus através da natureza. A gente olha aquilo que Deus criou e a gente, de alguma maneira, tira ali alguma coisa que aponta para Deus. A criação proclama a existência de Deus. Mas essa revelação, porém, ela é insuficiente para satisfazer as nossas necessidades espirituais. Ela não possibilita que a gente tenha comunhão pessoal com Deus. Ela é ineficaz em vários aspectos. E o que eu queria nessa noite dizer é que apenas a palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra de quem a respeito que fala de Jesus, a respeito essa palavra que fala de Deus, essa palavra que fala da salvação, é ela que nos leva a conhecer pessoalmente a Deus. Então, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra escrita, ela nos conduz a conhecer a revelação pessoal de Deus, que é Jesus Cristo. Não há outra forma de a gente conhecer a respeito de Jesus a não ser por intermédio da palavra. Então, como eu disse, a natureza apresenta para a gente alguma coisa a respeito de Deus, né? A respeito da ordem, como que Deus criou o mundo, a respeito da grandeza de Deus, do seu poder, mas ela é ineficiente para nos falar a respeito de Jesus e ela é ineficiente para falar para a gente a respeito da salvação. O capítulo 11 vai nos fazer 3 revelações sobre Jesus, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Essas 3 revelações. Eu quero dizer, em primeiro lugar, a primeira parte que a gente vai ler, os primeiros 19 versículos, vão apontar para a revelação que Jesus se revela como Messias. Tá? Então é a primeira parte que nós vamos ver. Então acompanhe comigo a leitura desse trecho, versículos de 1 a 19, onde Jesus se revela como Messias. Tá? Diz assim, ó, acompanhe comigo. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti.
Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, essa primeira parte que nós vamos ver. Jesus ele é um exemplo para a gente de trabalhador. Ele ensinava a doutrina e ele a praticava, ele colocava isso em prática. Ele edificava os crentes e ele saía para ensinar e pregar aos incrédulos. E João, então, envia mensageiros a Jesus. Né? O capítulo começa sobre isso. E há duas maneiras da gente interpretar essa pergunta de João Batista sobre se Jesus era o Cristo ou deveria se esperar um outro. Né? Há duas maneiras da gente interpretar isso. A primeira é que ele fez essa pergunta pensando nos seus discípulos. João Batista não tinha dúvidas de que Jesus era o Messias. Foi ele que o batizou e sabia quem ele era. Mas os seus discípulos não. E por isso eles foram enviados a Jesus para tirar suas dúvidas. Então essa é a primeira interpretação. Mas uma outra interpretação possível é que aquele era uma crise de fé que João Batista estava enfrentando. Ele estava preso numa cela solitária, perto do Mar Morto. Ele sabia que a sua morte não demoraria a chegar e ele se encontra deprimido nessa situação. E ele queria saber se ele tinha de fato reconhecido o Messias, se de fato aquela pessoa a quem ele batizou era aquele de quem os profetas falaram. E qual foi então a resposta de Jesus a João Batista? Bom, ele cita as suas atividades ministeriais e coloca isso como se fossem credenciais da sua identidade como o Messias prometido do Antigo Testamento. As obras de Jesus testificavam quem ele era. Então ele diz, olha, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres ouvem as boas novas. Né? E feliz é aquele que não se envergonha de Jesus e permanece fiel a ele até o fim. Tá? Então, Jesus aqui para João, ou para os discípulos de João, está se revelando como o Messias. Eu sou aquele de quem os profetas falaram. Observem as minhas obras. Vejam aquilo que eu estou fazendo. Ninguém jamais fez isso. Então eu sou eu o Messias. E após responder a pergunta de João Batista, Jesus o elogia, fazendo algumas afirmações a respeito de quem era João. Primeiro, dizendo que João era um homem com convicções teológicas. Ele diz no versículo 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Né? Alguém que é levado de um lado para o outro? João não era essa pessoa. João não era uma pessoa instável que mudava de opinião a todo instante. Ele não era o caniço agitado pelo vento. Ele era um pregador de convicções e de coragem. Ele pregava, ele apontava o dedo, ele chamava os fariseus de raça de víboras. Ele dizia que não adiantava eles tentarem fugir da ira divina. Ele tinha fortes convicções. Convicções a respeito do que falava. Segunda coisa que Jesus aponta a respeito de João é que ele era um homem humilde e despojado de vaidades. Né? Jesus continua no verso seguinte. Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Ou seja, quem que vocês estavam esperando?
né? Não, gente que usa roupa fina, gente que usa roupa de marca, de grife, estão lá nos palácios. Quem que vocês foram ver? O estilo de João Batista era simples. A sua vida era simples. Ele morava no deserto, ele se vestia com roupas rústicas. Esse era o homem. Em terceiro lugar, Jesus diz que ele era um profeta de Deus. Ele diz nos versos 9 e 10, afinal, o que foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Ele é um profeta de Deus cuja pessoa foi profetizada por Isaías, está lá em Isaías 40. Aliás, ele é o último dos profetas da antiga aliança. Ele é o Elias que havia de vir. Ele vem no poder e no espírito de Elias, ele se veste como Elias, como os profetas haviam falado que viria, esse precursor de Jesus. E Jesus acrescenta que ele é um dos maiores homens da história. Diz assim, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista foi grande por ser um arauto do rei, né? Um pregador, um anunciador. Né? E todo cristão, ainda que menor, ele é maior do que João Batista, no sentido de que nós, eu e vocês, somos filhos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Né? Então, nesse sentido, a gente é maior. E após João Batista, o reino de Deus chegou até nós por meio de Jesus. Né? E nos versos 16 a 19, Jesus vai condenar a sua geração. O povo tinha consideração por João Batista. Muitos se arrependeram, muitos foram batizados por João Batista. Mas a maioria do povo, junto com os líderes judaicos, agiam como crianças emborradas, cuja vontade foi contrariada. Jesus diz aí nos versos 16 e 17, né? Quando diz, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Crianças emburradas. Né? E aí Jesus compara a vinda de João com a vinda dele. Aquelas pessoas, naquele momento, rejeitaram a mensagem e ridicularizaram o batismo de João. Os fariseus acham defeitos e criticam o estilo ministerial de João Batista, acusando ele de estar endemoniado, acusando ele de estar fora de si. Porque quem é esse homem que vive no deserto? Quem é esse homem que se veste de maneira diferente? Quem é esse homem que tem toda uma dieta diferente? Né? Quem é ele? Ele deve estar endemoniado. Mas esses mesmos fariseus também criticam a Jesus, que se veste de maneira comum, que come e que participa das festas como os outros, né? Que não vive no deserto, pelo contrário, mora na cidade, né? Mora em Cafarnaum, mora na vila, né? Vive como a maioria das outras pessoas. Mas os fariseus criticam Jesus da mesma forma. Criticam Jesus chamando ele de glutão, né? De beberrão, amigo de pecadores. E Jesus encerra essa parte dizendo que a verdadeira sabedoria ela é demonstrada pelos seus frutos, pelos seus resultados. Em outras palavras, João Batista demonstrou frutos, demonstrou resultados, mostrou a que ele veio. Jesus demonstrou frutos, Jesus demonstrou resultados, mostrou a que ele veio. Os fariseus não mostravam frutos, não tinham frutos. Jesus está dizendo, vocês vão ver os frutos, vocês vão reconhecer isso. Né? As obras mostram quem são essas pessoas. Então deixa eu só destacar o que eu quero colocar aqui, que às vezes o sofrimento pode levar o cristão a sofrer uma crise de fé, como João Batista pode ter sentido, né? Ter tido um momento de crise. Estava preso, estava prestes a morrer e ficou em dúvida se Jesus de fato era o Messias. A gente também pode passar por esses momentos. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por lutas, por perdas, a gente começa a levantar questões, a ter dúvidas. Isso faz parte. Mas nós nunca seremos desamparados por Deus.
Deus acolhe nossas dúvidas. Deus responde às nossas dúvidas. Deus acolhe a nossa tristeza. Deus acolhe nossa falta de fé. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar. A outra coisa que eu quero destacar é a respeito do elogio que Jesus fez para João Batista. Já pensou que grande privilégio é ser elogiado por Jesus? E aí a pergunta que eu quero aplicar para a gente é: você tem merecido os elogios de Jesus? A sua vida demonstra, né, através das suas obras, que Jesus deve te elogiar ou Jesus está te elogiando? Muitas vezes nós, como cristãos, nós somos criticados e somos ridicularizados nas nossas palavras e ações. Porém, a gente deve permanecer firme, porque os nossos frutos serão visíveis. Nossos frutos mostrarão em quem nós cremos, né? Mostrarão em quem nós confiamos. Então a gente tem que ficar firme. Muito bem. O primeiro tópico, primeira parte aqui do nosso estudo do capítulo 11 de Mateus. Jesus se revelando como Messias para os discípulos de João e para João Batista. Segundo lugar, segunda parte que nós vamos ver, é Jesus se revela como juiz, nos versos 20 a 24. Acompanhe comigo a leitura. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma que para você. Abraão, ao dirigir-se ao Deus Pai sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, chamou Deus de juiz de toda a terra. E em todo o Antigo Testamento se enfatiza Deus como o juiz e o soberano juiz de toda a terra. No Novo Testamento, Jesus se declara a si mesmo juiz soberano, conforme registra João lá no seu Evangelho, no capítulo 5. Resumindo, Jesus, ele é o único juiz credenciado por Deus para julgar esse mundo. Nós não somos capazes de fazer isso, porque se tentarmos julgar que quer que seja, ou qualquer pessoa que seja, nós estaremos julgando sem conhecimento absoluto, nós estaremos julgando a partir da nossa visão limitada. Mas Jesus, só Ele, é credenciado, é preparado, é capaz de fazer um julgamento justo, né, para todos, julgar o mundo de maneira justa. Pedro vai declarar que nós devemos pregar a todos que Jesus foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Pedro diz isso lá em Atos capítulo 10. E deixa eu colocar uma situação de um pastor chamado Paul Washer. Ele diz assim, a primeira verdade que todos os homens devem concordar é que haverá uma consumação do mundo e um dia do juízo final. Algumas pessoas parece que no nosso tempo não acreditam nisso, mas a Bíblia é categórica a respeito disso. A segunda verdade é que naquele dia Jesus Cristo presidirá como Senhor e Juiz de todos. Terceira e última verdade que exige a nossa atenção é que Deus comissionou a igreja não somente para proclamar os benefícios do Evangelho, mas também para alertar os homens sobre o grande e irrevogável julgamento que virá sobre o mundo. Então haverá juízo, haverá o grande dia onde a verdade será estabelecida e Deus vai julgar a todos. Jesus prega o juízo sobre os habitantes de 3 cidades da sua época: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Vamos passar por cada uma delas. Corazim e Betsaida. Diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres porque não se arrependeram. Então, ele fez milagres, esses milagres eram sinais de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, mas mesmo assim, muitos não se arrependeram. E Jesus diz então: ai de você, Corazim,
Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então o que Jesus traz a respeito de Corazim e Betsaida nessas palavras? Ele vai falar sobre o privilégio que eles tinham, né? Qual o privilégio? Jesus operou numerosos milagres nas cidades deles, em Corazim e em Betsaida. Jesus fez mais milagres nesses lugares do que em qualquer outro lugar. Então eles tiveram privilégios. Eles viram mais vezes Jesus mostrando os seus sinais. Né? Mas a resposta deles foi que eles não se arrependeram, não creram em Jesus, desconfiaram de Jesus. E por isso, eles receberiam a sua punição. Eles serão mais castigados no dia do juízo do que as cidades ímpias, as cidades gentílicas de Tiro e de Sidom. Tá? Então, aquilo que aconteceu com Tiro e Sidom, lá no dia do juízo final, porque eles não creram, a pena deles, o juízo sobre eles será menor, tá? Do que foi para Corazim e Betsaida. O que Jesus fez em Corazim e Betsaida foi muito maior, deu muito mais evidência, foi muito mais revelador do que aquilo que ele fez em Tiro e Sidom. Depois Jesus vai falar de Cafarnaum. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então, de novo, Jesus fala aqui de um privilégio. Né? Ela teria sido exaltada aos céus pela honra de ter o Messias morando ali. Jesus tinha casa. Jesus ficou um tempo estabelecido em Cafarnaum. Né? 5 dos 10 milagres dos capítulos 8 a 9 foram realizados em Cafarnaum. Eles tiveram privilégios que outros não tiveram. Privilégios de ter Jesus por perto, de ouvir os seus ensinos, de ver os seus milagres. Mas a cidade tinha um problema: orgulho. E ela então rejeitou Jesus como o Messias. E aí então ela tem uma condição agora. A ímpia e a pecadora cidade de Sodoma, lembra lá de Sodoma destruído? Né? Quando Abraão intercede pela cidade, quando Ló está lá e precisa sair da cidade junto com a sua esposa, né? Lembra lá que Deus faz chover fogo do céu e destrói completamente aquela cidade ímpia, aquela cidade que queria se aproveitar dos anjos de Deus. E agora Jesus estava dizendo: haverá menor rigor no juízo final para Sodoma do que para Cafarnaum. Porque vocês tiveram mais privilégios. Porque a revelação minha para vocês foi maior do que foi lá para Sodoma. Então quero destacar aqui nesse segundo ponto. A gente aprende que Jesus recebe de Deus autoridade para julgar o mundo. Né? A Bíblia revela Jesus como juiz, o juiz de toda a terra. Né? Mas não apenas ele vai julgar todo mundo, vai julgar a mim e a você, a nós que somos cristãos, não será um julgamento de condenação, né? Porque nós já fomos julgados na pessoa de Jesus Cristo e absolvidos pelo sangue dele. Então, não é esse tipo de julgamento que a gente vai ter que lidar, mas vamos ter que passar por um julgamento para a gente receber de acordo com as nossas obras. E aí então nós aprendemos que aqui quando Jesus lida com essas cidades, ele deixa claro que haverá graus de penas no juízo. Alguns serão mais penalizados do que o outro. Porque é muito claro isso. Lá no começo de Romanos, Deus deixa claro isso através do apóstolo Paulo, quando ele fala da luz que ele dá para a gente do evangelho. Algumas pessoas têm mais privilégios, recebem mais luz a respeito do evangelho, têm mais oportunidades. Por exemplo, compara a gente aqui no Brasil com os nossos irmãos que estão no país muçulmano.
que estão lá numa tribo, separada de tudo e de todos. Nós temos a palavra de Deus na nossa língua. Nós temos a palavra de Deus na nossa língua, como que eu posso dizer? Clara, né? Com versões claras para a gente. Nós temos comentários da palavra de Deus, às vezes na nossa própria Bíblia, né? Às vezes você tem uma Bíblia aí com notas, a gente tem isso. A gente tem privilégios que a gente pode se reunir a qualquer dia da semana e em qualquer horário para a gente poder cultuar a Deus, para a gente levantar as nossas vozes, para a gente poder bater palma, não é? A gente tem esses privilégios todos, né? A gente tem liberdade para cultuar a Deus. Mas alguns irmãos nossos não têm a Bíblia. Talvez a única coisa que eles têm são porções da Bíblia. Alguns irmãos nossos, em alguns lugares, não podem se reunir como igreja. O máximo que eles conseguem é reunir 1, 2, 3 pessoas e fazer o culto, um culto silencioso, como eu já ouvi falar em alguns lugares da Coreia do Norte, da China, um culto feito pelo telefone, com 2 pessoas, né? E ali eles cantando um hino baixinho, sem nenhum instrumento, sem ninguém por perto, para que ninguém saiba que eles estão fazendo algo que é proibido no país deles. Então, ou seja, quando Deus for julgar as nossas obras, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso zelo, a prioridade que nós demos para as coisas de Deus, entende que esse julgamento, para ele ser justo, precisa levar em consideração esses privilégios? Que nós tivemos mais privilégios do que os outros? Precisa, né? Porque senão não há justiça, né? Então é isso que Jesus está dizendo. E haverá as pessoas que têm mais privilégios, mais serão cobradas, não é? Então, quanto mais revelação nós temos, quanto mais oportunidade nós temos de fazer a vontade de Deus, quanto mais oportunidade que nós temos de estudar a palavra, de orar, de se reunir, né, de estar juntos num culto que glorifica a Deus, mais a gente será cobrado pela maneira como a gente lida com essas oportunidades, como a gente lida com esses privilégios. Jesus é juiz e ele vai julgar o que nós fizemos durante a nossa passagem nesse mundo. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que Mateus vai nos revelar a respeito de Jesus, é que Jesus se revela como Salvador. Os versos 25 a 30, ao final aí do nosso capítulo. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim, ó. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nessa última parte, a salvação é o tema central. Na verdade, salvação é o tema central de toda a Bíblia. E Jesus é o Salvador único e suficiente. E ele vai destacar para a gente aqui, ou eu quero destacar o que está presente aqui nesse último parágrafo, que a origem da salvação está em Deus. Ele é o autor, ele é o consumador da salvação. Pessoas só se salvam porque Deus se dispõe a salvá-las. Deus deseja salvá-las, né? Então, aqui a Bíblia está dizendo, olha, Jesus agradecendo a Deus. Obrigado porque o Senhor esconde dos sábios, mas revela aos pequeninos. O Senhor revela a quem lhe agrada. Ou seja, a origem da salvação está em Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que a natureza da salvação ela é sobrenatural, né? Trata-se do ato divino de Deus
se tornar conhecido pessoalmente a um indivíduo. Então, não é a gente que estuda, a gente que busca, a gente que pesquisa e passa a conhecer mais de Deus. É Ele que se revela, é Ele que se dá a conhecer, é Ele que faz a gente entender a palavra. Tá? Então, a natureza dessa salvação é sobrenatural, é uma ação de Deus. Não tem a ver com o nosso esforço. Ah, eu vou me esforçar. Se eu me esforçar, mas Deus não se revelar, não adianta nada. Então, sim, eu me esforço, eu não sou passivo, eu não fico parado. Eu busco querer conhecer, né? Mas depende da revelação de Deus. Terceiro destaque: o alvo da salvação são os humildes de coração e não os soberbos. Então, os líderes religiosos judaicos, eles eram espiritualmente arrogantes, eles eram soberbos, eles achavam que sabiam tudo. E isso levava a Deus a resisti-los. Isso levava a Deus a ocultar-lhes a sua revelação. Mas os pequeninos, os humildes de coração, ou conforme Mateus disse lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, os pobres de espírito, a eles é revelada. A eles é revelado Jesus como Salvador. Quarto, a salvação é mediada por Jesus Cristo. O Pai se revela ao Filho e o Filho se revela, ou o Filho revela a si mesmo, e o Pai se revela ao Filho e o Filho revela a si mesmo e o Pai àqueles que buscam a Jesus pela fé. Tá? Então, como que Deus se revela a nós? Como que nós podemos conhecer mais de Deus? Deus se revela a Jesus e Jesus compartilha conosco a revelação de si mesmo e a revelação do Pai. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Filho de Deus, mas nós vemos também Deus. Não é? É a revelação dele para nós. Então, essa salvação nossa passa por Jesus Cristo. E o último, a salvação é consequência da eleição divina. Deus se revela a quem ele escolheu lá desde antes da fundação do mundo. Né? Jesus se revela a quem ele quiser se revelar. É isso que as Escrituras nos ensinam. Né? Que a sua revelação é conforme o teu plano, conforme o teu propósito, conforme a sua eleição. Né? Mas se a salvação é um ato de Deus, a proclamação dessa salvação deve ser feita pela igreja a todas as pessoas. Então Deus se revela, né? Deus vem com a salvação. E agora a gente sendo alcançado por essa salvação, a gente ter recebido essa revelação, nos coloca em missão para a gente proclamar isso agora. Para a gente levar isso a todas as pessoas. É a chamada universal para a salvação. A gente sai pelo mundo proclamando as boas novas. Jesus então se dirige às multidões e eu quero destacar 3 detalhes aqui que ele faz. Que depois dele falar da salvação, agora ele tira os olhos ali dos seus discípulos e se volta para todos que estão ao seu redor, para todos que estão presenciando. E ele fala algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, eu quero destacar sobre quem convida, é a pergunta que eu quero fazer, né? Quem convida? Jesus, ele diz: venham a mim. Né? Venham a mim. Venha a uma pessoa. Percebam isso. O convite de Jesus é: venha a mim, venha até uma pessoa, não é venha a um templo, não é venha a uma igreja, venha a uma denominação, venha a uma religião, não. Venha já, venha imediatamente, venha agora mesmo, mas venha a mim. Eu estou chamando. Quem chama é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem chama é o Salvador do mundo, é o Redentor, é o Senhor. Venha, né? Ou seja, creia em mim. Esse é o convite. A segunda pergunta que eu quero fazer é: quem são os convidados?
Ele diz aí, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está dizendo, venham a mim. Vocês estão cansados da fadiga do trabalho? Venham a mim. Venham a mim. Vocês estão cansados espiritualmente da religião formal? Estão cansados do ritualismo? Estão cansados do legalismo? Estão cansados do pecado? Venham a mim. Venham até mim. Sobrecarregados ou oprimidos pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo, venham a mim. Sobrecarregados de fardos religiosos, de culpas, de tristezas, de desesperança, venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados estão sendo convidados. Por isso que isso que contrasta quando Jesus vai falar lá dos pequeninos, dos humildes, dos pobres de espírito. Porque somente quem está nessa condição admite que está cansado e sobrecarregado. Porque o soberbo, o orgulhoso vai dizer, não, está tudo bem, estou ótimo, eu não preciso ir até Jesus. Somente quem se sente cansado e sobrecarregado é que pode admitir que precisa de Jesus. A que são convidados? Então a gente viu quem são os convidados. Terceiro é a que eles são convidados. Primeiro, ao descanso. Jesus diz, venham a mim e eu lhes darei descanso. Não é, Jesus não disse, eu vos mostrarei o descanso. Jesus não disse, eu falarei de descanso. Jesus disse, eu lhes darei descanso. Venham a mim e eu vou dar para vocês descanso. Trata-se de um refrigério imediato à nossa consciência, à nossa mente, ao nosso coração. E é imediato mesmo, porque quando a gente compreende o Evangelho, imediatamente a gente tem descanso. Eu já falei numa outra oportunidade de como que Martinho Lutero era afligido na sua consciência por causa dos seus pecados e por causa da sua culpa. E quando ele leu que o justo seria justificado pela fé, que aquilo não dependia dele, que aquilo lá era uma obra divina para com ele, que ele precisava apenas crer, Martinho Lutero compartilha que naquele momento, imediatamente, toda a culpa saiu dos seus ombros. E ele então se viu sem esse fardo. Ele se viu agora descansado. Ele colocou a confiança dele em Jesus. Ele entendeu que não eram as suas obras de justiça que lhe trariam salvação, que eram as obras de justiça de Jesus Cristo. Né? Então, a promessa de descanso, de refrigério, para quem entende o Evangelho, para quem entende a boa nova do Evangelho. Né? Segundo, é um chamado também ao descanso, é um convite também ao descanso interior. Quando nos aproximamos de Jesus, ele nos dá alívio, mas quando nós colocamos o seu jugo e aprendemos dele, nós encontramos o descanso interior. Essa expressão tomar o jugo significa a gente tornar-se discípulo de Jesus. A gente se colocar sob a autoridade de Jesus. Jesus agora ter a liberdade de tomar as decisões na nossa frente. E a gente apenas recebe dele a direção. Então, é um alívio, é um alívio espiritual, é um alívio emocional, é um alívio das pressões desse mundo, é um alívio até físico. Um alívio que só Jesus pode dar. Então, eu queria caminhar aqui para o final e queria apenas destacar aqui, antes de colocar um resumo aqui do que eu falei, eu queria apenas destacar umas frases que eu encontrei que eu achei muito interessante, que tem a ver com aquilo que a gente está estudando hoje. A primeira que eu quero destacar é uma frase do John Piper, que ele diz assim: a coisa mais importante no mundo é sermos salvos. E o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. E Deus quer, quando veio a esse mundo trazendo salvação, que a gente pudesse desfrutar de Deus, da pessoa de Jesus, para sempre. Logo, essa é a coisa mais importante do mundo. Uma outra frase que eu quero destacar é uma frase de João Calvino, né, um dos reformadores no século XVII. Ele diz assim:
A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. Então é essa a ideia que Deus vem trazendo salvação. E se a palavra de Deus não iluminar para a gente o caminho, toda a nossa vida estará em trevas, toda a nossa vida estará em nevoeiro e a gente vai se perder. Mas quando Deus vem até nós, Ele vem trazendo a sua palavra, Ele vem trazendo a sua revelação, né? E isso dissipa completamente as trevas. Terceira frase que eu quero destacar é uma do John Stott, esse que é um dos meus autores preferidos. Ele fala assim: de fato, o cristianismo é velho, cada vez mais velho, ano após ano. No entanto, ele é também novo, cada vez mais novo, manhã após manhã. Então, o cristianismo ele é tanto velho quanto novo, né? Então, ele é velho no sentido de que cada vez que passa, ele vai fazendo mais tempo e ele vai envelhecendo, né? Então, já temos 2000 anos de cristianismo. Ele vai envelhecendo, mas ele é novo. Ele continua mudando as realidades, ele continua operando nas nossas vidas, ele continua trazendo salvação. Então ele é sempre novo. Ele vai se renovando. Inclusive a palavra de Deus faz isso, né? Ela vai se renovando. Essa palavra velha, né? O Antigo Testamento mais antigo ainda, mais de 5.000 anos, mas que é tão novo. Quantas vezes a gente é impactado por um versículo, a gente recebe de Deus uma compreensão, uma revelação, uma iluminação de algo que está contido ali, que foi escrito há tanto tempo, que foi escrito primeiramente para outras pessoas, de outras culturas, numa outra época, mas que faz tanto sentido para a gente hoje, no século XXI, não é verdade? Por isso, meus irmãos, eu queria encerrar aqui com 3 coisas para a gente pensar. Tá? A primeira é, se você crê que Jesus é o Messias, então nós estamos vivendo os últimos dias. Tá? Porque é isso que os profetas falaram a respeito da vinda do Messias. Ele iria inaugurar os últimos dias. E esses últimos dias das quais a Bíblia fala, ela começa com a vinda de Jesus e ela encerra com a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus veio, nós iniciamos os últimos dias. Então, quando você lê aí na sua Bíblia, quando fala assim, nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus inaugurou esses últimos dias. Tá? Segunda coisa para a gente pensar. Se o Messias será o juiz, a nossa situação não é boa. Né? Então, ou seja, no final haverá um juiz justo. Haverá um juiz justo. Não vai ser um juiz injusto. Não vai ser um juiz que pode ser comprado. Né? Não. Um juiz justo. Então, se esse Messias é esse juiz, e a Bíblia afirma que é, a nossa situação não é boa. Porque a gente comete os nossos pecados. Porque a gente tem os nossos erros. Porque a gente não se dedica como deveria se dedicar. Temos um problema. Mas deixa eu falar o terceiro ponto. Se o Messias é o Salvador, então basta a gente crer nele. Tá? Então, se o fato do Messias ser o juiz nos preocupa, o fato do Messias ser também o Salvador nos alivia. Que nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. E agora não precisamos nos preocupar. Precisamos nos dedicar cada vez mais a Ele. Então, meus irmãos, para encerrar, Jesus Cristo, Ele é o tema principal de toda a Bíblia. Né? De Gênesis a Apocalipse. Aquele que é prometido lá no Gênesis como a semente da mulher, ele é contemplado agora em Apocalipse sentado no grande trono branco, julgando todos os homens. Né? Lá em Gênesis ele é prometido. Lá em Apocalipse ele está assentado sobre o trono, julgando todos os homens. Aquele que é proclamado pelos profetas como o Messias que haveria de vir ao mundo para salvar o seu povo, ele é visto nos evangelhos sofrendo, morrendo e ressuscitando para garantir a redenção, a salvação da igreja. Então Jesus é a plena, é a perfeita, é a única revelação pessoal de Deus. Isso é Jesus Cristo. Tá? Então, nós estudamos aqui hoje.
é que a Bíblia, o Evangelho de Mateus, mais precisamente, vai nos apresentar, vai nos dizer, vai nos revelar que Jesus Cristo, ele é o Messias, né? Que ele é juiz e que ele é salvador. Essas três coisas. Ele é o Messias que foi prometido, ele é o juiz que vai julgar todo mundo e ele é salvador, que vai salvar aqueles que creem nele. Amém? Deus possa te abençoar, que você possa ter sido edificado, abençoado com essa palavra, que você dedique a sua vida cada vez mais a Jesus Cristo. Ele merece, só Ele merece que você se dedique completamente a Ele. E lembre-se, um dia estaremos face a face com o nosso juiz e Ele vai julgar as nossas obras. Tá? Nós temos muitos privilégios. Por isso a nossa responsabilidade, ela é muito maior. Que Deus possa vos abençoar. Amém?